né? O Senhor é quem guia todos os nossos passos, né? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero ler um texto com os irmãos em Lucas, glória a Deus, no capítulo de número 8. É um texto conhecido com os irmãos, Lucas, capítulo de número 8. Vamos ler a partir do versículo de número 11. Glória a Deus. Lucas, capítulo 8. E o versículo é o de número 11. Diz assim: Esta é, pois, a parábolas, a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e, no tempo da tentação, se desviam. E a quem caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e as riquezas e os deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E os que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservaram no coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Convido aqui o irmão Asla, o cooperador irmão Asla, para estar fazendo essa oração, e já nós vamos entrar no estudo da palavra de Deus. Obrigado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, nesta noite, ó Pai, eu agradeço, ó Pai, pelas forças alcançadas, Senhor. Aqui estamos mais uma vez diante de Ti, Pai, para aprender de Ti, Senhor. Continua sustentando, Pai, cada irmão, cada irmã, Pai, na Tua presença, dando força espiritual. Meu Deus, enche, Pai, da Tua graça, Pai, com Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, poder sentar. Glória a Deus, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é bom, né? E as tuas misericórdias estende-se de geração em geração. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto da palavra de Deus, conhecido dos irmãos, e também muito conhecida, né, aí popularmente por todas as igrejas e os estudiosos da Bíblia, que é uma das parábolas do Senhor Jesus. O texto que nós lemos é a explicação da parábola, e essa explicação da parábola é a explicação do próprio Senhor Jesus. Visto que esse texto, mesmo dito no tempo do Senhor Jesus, a multidão que ouvia, mas a explicação veio restritas somente aos discípulos, visto que Jesus falava as parábolas a todos, mas não compreendia, e a explicação eles dava aos discípulos que perguntavam: qual é o significado disso? Mesmo a gente olhando para esse texto, vendo que a palavra, mesmo dita nos dias de Jesus, mas também elas são bem contemporâneas dos nossos dias, que vai falar acerca do semeador, da semente e do solo. O título desse texto, por mais que ele diz a parábola do semeador, mas ele tem mais a ver com com o solo, do que o próprio semeador. No texto quase não se fala do semeador, mas se fala-se da semente,
e se fala-se do solo. Óbvio que aqui o semeador é o próprio Deus, e a semente é a palavra de Deus, e o solo somos nós outros, né? Nós todos, vamos dizer assim. Nós outros fala em espanhol, né? Nós outros fala em espanhol. Então nós vendo que a palavra de Deus, ela também serve de forma bem atual para nós, porque é a palavra de Deus quem nos orienta em tudo, e é esta palavra que nós seguimos, é a palavra de Deus. Se o Marcos puder colocar Hebreus, capítulo de número 12, e o capítulo de número 4, e o versículo de número 12, capítulo 4 e o 12, eu falei invertido. Diz assim o texto: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Aqui nós vemos que o escritor aos Hebreus, ele trata que a palavra de Deus, ela é a única eficaz e capaz de penetrar o nosso coração de uma profundidade que nenhuma outra coisa é capaz. Nem mesmo a espada, mas ela é mais afiada, porque sem corte ela entra de forma cirúrgica, entra pelos ouvidos e desce, entra na nossa mente e atinge o nosso coração. E o coração aqui não é esse músculo de carne que nós temos. O coração aqui é a sede aonde reside todo o nosso entendimento. A palavra diz que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Porque os pensamentos, às vezes, ela é superficial, é aquilo que passa pela nossa mente. Mas a intenção do coração é aquilo que fica guardado e vai amadurecendo. Então a palavra de Deus, ela é a única capaz de entrar na nossa mente por intermédio do que ouvimos e pode discernir, né, todas as intenções do nosso coração. Também Tiago, no capítulo de número 1 e o versículo de número 21 e 22, também ali o irmão de Jesus, né, Tiago diz assim: pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra que vos é enxertada, do qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Nós vendo aí a eficácia da palavra de Deus, que o Tiago, o apóstolo, né, aqui irmão do Senhor Jesus Cristo, pastor de igreja, também está nos exortando nós a praticar a palavra. Por que praticar a palavra? Porque todos ouvimos a palavra, todos nós ouvimos a palavra. Hoje, o maior problema da humanidade não é ouvir a palavra, porque a palavra, ela hoje está exposta de uma forma como nunca esteve. Nós somos a geração que mais conhece sobre Deus do que a geração passada. Com as redes sociais, com a internet, com as mídias, o que mais tem é conteúdo de várias formas, e muitos deles são conteúdos falando sobre Deus, ainda que alguns de forma errada, ainda que alguns falam de forma equivocada, mas a verdade é que a maioria estão falando sobre Deus. Há muitos hinos, louvores que falam sobre Deus, que o acesso está apenas por um clique. E nós vendo que muitos louvores estão na boca até daqueles que não são evangélicos, que ainda não aceitaram ou decidiram por Cristo. Mas a verdade é que somos uma das gerações que mais conhece acerca de Deus. Embora nós estamos falando de pessoas que falam sobre Deus, mas às vezes nunca ouviram Deus falar, mas falam sobre Deus. Então, essa geração não é falta
da palavra, não é falta de pregação, não é falta de hinos, ministrações por louvores, mas é falta de profundidade acerca dessa palavra. É por isso que muitos ouvem a palavra. A gente cresceu num ambiente nós que cresceram no ambiente cristão, somos acostumados a dizer que o diabo conhece a Bíblia de capa a capa. Ele crê que estremece, mas ele não obedece. É o que nós ouvimos. E é uma verdade. O diabo conhece, mas não obedece. De igual forma, muitas pessoas também conhecem, também têm conhecimento acerca da palavra de Deus. Mas nós vemos que o grande diferencial, a grande dificuldade é praticar a palavra de Deus. Isso é que muda tudo na vida de uma pessoa que decide por Cristo e passa a ser regenerada e passa a ser morada do templo do Espírito Santo de Deus. Vendo que o Espírito Santo de Deus, uma vez selado em nosso coração, agora ele passa a nos mostrar algo diferente que a nossa carne ou a nossa natureza nos mostra de forma natural todos os dias. Então o Espírito Santo ele vem nos mostrar que nós precisamos ir para a igreja, que nós precisamos falar com Deus no nosso particular, no nosso dia a dia, na nossa casa, estar em contato pleno com Deus e com a sua palavra. É o Espírito Santo que coloca em nós o desejo aciado de ouvir falar de Deus, o desejo de falar, de adorar a Deus. Tudo isso não vem de nós. Tudo isso é dado pelo Espírito Santo que mora em nós. Eu sempre digo que quando eu ainda não tinha pouco conhecimento com a Sagrada Escritura, eu tinha um medo terrível de blasfemar contra o Espírito Santo. Não de blasfemar, mas de ter blasfemado. Porque às vezes a gente ora e Deus não fala nada. Eu não sei se é só com vocês, que nós ora com tanta convicção, vai fazer, e o céu fica cerrado. E aí eu pensava, será que Deus realmente está me ouvindo? Será que eu não já blasfemei, Deus já me abandonou, e o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha esse grande medo. Mas o desejo de vir para a casa de Deus, de louvar, é dado pelo Espírito Santo. Então, alguém que blasfema contra o Espírito Santo, ele é retirado. E esse desejo de estar na casa de Deus, a pessoa já não sente mais. Esse desejo de louvarem-nos a Deus, já não sente mais. Ele fica apenas com a natureza pecaminosa, com a natureza caída, que a tendência não é fazer as coisas de Deus. Isso não é eu que estou dizendo, a Bíblia diz. Em Gálatas, no capítulo 5, a palavra de Deus vai dizer que o Espírito é contrário à carne. E a carne é contrária às coisas do Espírito. Então, se o Espírito é quem convence o homem do pecado e do juízo, a carne não convence nada. Diz assim, está tudo certo. Esse é o papel da nossa natureza. Então, vendo que é preocupante quando alguém perde o desejo de vir na casa de Deus. Olha, será que o Espírito Santo está dominando a nossa vida? Será que o Espírito Santo ainda, nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo? Ou ainda nós temos essa sensibilidade de dar ouvido à voz do Espírito Santo? Ou ele está distante de nós e quem governa não é mais o Espírito Santo? Mas para nós que aceitamos a Cristo, quem governa a nossa vida deve ser o Espírito Santo, aleluia, porque mora no nosso coração. Em Salmo de número 119 ainda, e o verso de número 11, vamos ver o que o salmista diz acerca desta palavra. Salmo de número 119, e o verso de número 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nós vendo que o salmista está dizendo, para que nós deixemos de pecar, a palavra de Deus precisa estar presente em nós, precisa estar na nossa vida, constante. Por quê? Porque com a palavra de Deus, a gente não deixa que o diabo venha nos fazer pecar de forma em que ele tentou Jesus. Mas Jesus estava com a palavra no coração.
o diabo disse para Jesus: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus, ela é proteção para a nossa alma. A palavra de Deus, ela é escudo, ela é espada, ela tanto defende como ataca as hostes da cilada dos inimigos. E é assim a vida do cristão, ela é vivida pelo poder da palavra de Deus, que passa a operar em nós e governar a nossa vida, para que nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus. É pela palavra. Mas existe, nós vendo que o problema da humanidade não é a exposição da palavra. O problema da humanidade é, muitas das vezes, a distração em rejeitar a palavra. Nós lemos que essa explicação do capítulo de número 8, né, da parábola de Jesus, Jesus está contando a parábola no capítulo de número 8, versículo 4, que diz assim: e ajuntando-se a grande multidão, e vindo a ter com ele gente de todas as cidades, e disse por parábolas, no verso de número 5. E Jesus vai contar a parábola. E um semeador saiu para semear a sua semente. E quando ele semeava, caiu algumas junto ao pé do caminho, e foi pisada, e as aves do céu comeram-na. E outra caiu sobre as pedras, e nascida secou, porque não tinha humildade. E a outra caiu sobre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos sufocaram. E a outra caiu em terra boa, nascida, produziu frutos, 100 por 1, e dizendo eles essas coisas, clamavam: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. No verso de número 11, Jesus vai explicar essa parábola, porque os discípulos também não entenderam o que Jesus disse a toda a multidão. Aí o versículo de número 11 diz assim: esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então aqui nós vendo que a parábola do semeador, mas a explicação vem: a semente é a palavra de Deus. E no verso de número 12, e os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira do coração a palavra, para que não se salve crendo. Ou seja, o semeador aqui dá a parábola, ele está semeando, e aí ele semeia a semente por todos os lados. A semente é jogada em todos os terrenos. Mas aqui, a parábola que nos diz, se refere ao solo. E o solo aqui é o que se refere a nós. Aqui, o solo que está sendo dito são as pessoas, ou seja, o coração das pessoas. Se Jesus é o semeador, a semente é a palavra. E onde a palavra cai? No coração das pessoas. Então, o solo, ele se refere ao coração das pessoas. A primeira semente, ela caiu no caminho. Quando ela cai no caminho e não consegue ter o efeito que ela necessita. Por quê? Porque o diabo a encontra e atira. E por que que a palavra está exposta e o diabo consegue atirar ela do coração das pessoas? Porque ela não está penetrada no coração. É a palavra que ela é ouvida, mas ela está, de forma superficial, a ponto que o inimigo consegue arrancá-la. Como é que a palavra não consegue penetrar? Quando ela não ocupa espaço, é a mente ocupada. Observe que o semeador diz aqui que todos os corações receberam semente. Todos os solos receberam semente. Ou seja, todas as pessoas ouviram e estavam expostas à palavra de Deus. Mas algumas delas não receberam. Algumas delas deixaram que o inimigo arrebatara, porque a mente está ocupada demais para receber a palavra. Quando nós olhamos para o nosso dia a dia,
Olhamos até mesmo para nós quando vem à igreja. Estamos tão ocupados com tantas coisas, com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, com a nossa ocupação, que é razoável, porque nós temos uma vida. Mas quando estamos na casa do Senhor, diante da palavra, a nossa mente precisa estar desocupada, porque a palavra de Deus precisa ocupar. A palavra de Deus vem trazer o bálsamo, ou vem aumentar a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se a palavra não encontra o espaço, ela fica vaga. As pessoas entram, está no ouvido e até mesmo pergunta: qual foi a leitura? Talvez, nós vemos aqui que todos estavam expostos à palavra, e às vezes aqui são até mesmo os próprios crentes na igreja, que vêm ouvir a palavra, mas a palavra, ela entra e fica vaga e o inimigo tira. Dentro da igreja ouve, mas quando sai para fora, se perguntar onde foi lida a leitura oficial, é capaz de... Eu não me lembro. Aonde foi feita a pregação? Eu não me lembro. Mas o que estava fazendo? Estava pensando em outras coisas, a mente estava ocupada com os afazeres, com os problemas, e isso tem atrapalhado que a palavra haja penetração e venha fazer o que necessita, ou até mesmo a incredulidade. Tem pessoas que até mesmo estão diante de uma boa palavra, mas já vem não crendo, um coração já dizendo: não, eu não acredito, eu já não acredito, eu não penso dessa forma, né? Já vem com uma incredulidade no coração. A palavra não vai achar espaço nesse solo. Eu lembro que, eu acho que até disse aqui uma vez, né? Uma vez eu arrumei um filme para assistir de Noé, e era um filme bem diferente do que a gente conhece com a Bíblia. E quando eu fui entregar o filme, o rapaz: o que você achou do filme? Eu falei: eu achei bem diferente. Bem diferente. Mas diferente do quê? Eu falei: diferente do que a gente conhece com a Bíblia. Aí ele disse: e quem disse que a Bíblia está certa? E eu disse: ué, mas qual é o seu argumento para a Bíblia não estar certa? Ele fala: esse filme é extraído do livro de Enoque. Eu falei: na Bíblia nem tem livro de Enoque. E aí eu percebi, aí nós começamos a falar de Bíblia. E aí eu percebi que ele era ateu. E quando ele era ateu, aí eu vi que ele não queria saber sobre a Bíblia. Ele queria discutir sobre a Bíblia. Eu percebi que ele já estava disposto a não entender o que eu queria dizer, mas só queria impor o que ele queria falar. Então, quando a pessoa já está disposta a não querer saber, a não crer ou não acreditar, dificilmente a palavra terá efeito na sua vida. Quando nós viemos à igreja, é necessário que a gente venha crendo. A palavra de Deus diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que o Senhor existe e que é galardoador. Ou seja, quando ouvimos a palavra, devemos estar crendo que ela é soberana até mesmo sobre as nossas opiniões. Quantas vezes a gente lê a Bíblia e às vezes a gente fala assim: eu não concordo com isso. É possível que a gente lê e às vezes sem entender, fala: eu acho isso pesado demais. Às vezes até mesmo na escola dominical, em alguns lugares que eu já ministrei, até mesmo aqui, ministrando uma certa vez, e uma das irmãs que estava ouvindo, né, não está aqui mais entre nós, mas ela disse assim: olha, eu não concordo com isso que a Bíblia diz, eu acho que não é bem assim. E aí eu fico pensando: mas quando é que a minha opinião é superior à palavra de Deus? Mesmo sem a gente concordar, a gente precisa crer que a palavra de Deus é verdadeira e que ela é fiel e que o Senhor é quem conhece nós muito mais do que nós mesmos. Então, crer não é concordar, é crer que o Senhor é fiel e que a sua palavra é boa e ela é que vai fazer o efeito em nossas vidas. Louvado é o nome do Senhor. É isso que é um coração já tendencioso a crer na palavra de Deus. É mesmo quando nós não concordamos, mas nós cremos que a palavra de Deus é fiel, que ela é perfeita, é verdadeira, é infalível, não tem erro, aleluia, porque a palavra é do nosso Senhor Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A insensibilidade espiritual atrapalha também a palavra de Deus que penetra o coração. A distração durante os cultos, durante a exposição da palavra de Deus. Deus está, o pregador ou o expositor da palavra, ou até mesmo numa leitura diária, está lendo, mas está distraído com outras coisas.
com o movimento da igreja, está distraído com outras pessoas. E a palavra de Deus não acha espaço, porque não há sensibilidade para a palavra de Deus. Então a palavra de Deus vem, mas ela só fica na região dos ouvidos e da mente. Aí quando sai para fora, ela não tem efeito na prática, porque o diabo vem e tira. E tira de uma forma bem sutil que a pessoa nem percebe. Como é que o diabo tira? É quando nós vem para a igreja, ouve a palavra de Deus, e o fogo de Deus cai, a palavra de Deus fala. Aí quando nós chegamos no nosso lar, o que vamos fazer? Vamos assistir um filme de terror. Vamos assistir uma série do diabo aí, né? Tem uma série lá chamada de Lucifer, não sei. Mas tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, aí chega em casa, vai dormir, perde tudo que ouviu e vai dormir com a mente cheia das coisas que o inimigo tem para oferecer. O diabo vem e arrebata a palavra. Aquilo toma lugar no coração que era da palavra. Ou seja, um coração endurecido não acha espaço, o diabo vem e tira. Mas Deus que nos livre desse solo, desse coração fechado, e nos dê um coração receptivo com a palavra de Deus. Aleluia. E vem o semeador e semeia a segunda semente. E diz o texto, no versículo de número 13, que a segunda semente, ela cai sobre a pedra. São os que, ouvindo a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz. Apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Essa é forte. Porque o que é receber a palavra com alegria, irmão? É quando nós estamos na casa de Deus. Irmão, tem dia que o culto está diferente. Tem dia que há uma graça de Deus, né? Tem dia que há uma glória diferente, a gente recebe, a gente chora. Dá vontade de pular, bater palma, é uma coisa diferente. A palavra de Deus está dizendo aqui que o coração recebe com alegria. Ou seja, ele fica alegre em receber a palavra. Ele recebe a palavra forte, né? E a palavra emociona, sensibiliza, ou até mesmo através dos louvores. Mas é uma alegria passageira. Por quê? Porque o solo, ele até tem terra, mas por baixo ele é pedra. E o que acontece em uma plantação que ela não tem espaço para crescer? Ela fica por cima. Diz o texto aqui que é uma plantação sem raiz. Ou seja, não tem firmeza. É uma palavra que vem, entra no nosso coração, mas não acha espaço para enraizar. Ou seja, é uma palavra que ela passa, nos alegra o nosso coração, nós entendemos a palavra, falamos até em línguas estranhas. Para a gente pensar melhor nessa situação aqui, é uma pessoa que chega rapidamente, né? Cria aquele fogo, né? Aleluia. Né? Recebe a palavra com alegria, começa a crescer, mas cresce tão rápido, sem criar raízes, sem criar bases. E o que acontece? Logo se seca e cai. Diz o texto aqui, no versículo 13. Recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz. Apenas crê por algum tempo. Mas quando vem a tentação, mas quando vem os problemas, não tem raiz. Irmãos, é necessário ter raiz. Já teve situações para nós aqui que somos cristãos, para nós que nascemos num berço evangélico, que estão já firmados na palavra, tem coisas que acontecem na vida que o diabo fala, sai da igreja. Né? Parece que quando você não era crente, né? Parece que era mais fácil. Olha lá os seus vizinhos, olha os seus amigos, não é crente, as coisas estão fluindo. Ou até mesmo, quando vem os problemas, que às vezes está tão perto da gente, fala assim, a maior problema é abandonar tudo, é abandonar a fé, não tem firmeza. Na hora da tentação, diz o texto aqui, que eles se desviam. É o solo que a gente observa e vê assim, é crente. Olha como é que pula, olha como é que louva. É crente e é crente mesmo. Mas nós precisamos ter raiz. Por quê? Porque na hora que vier a tempestade, isso não vai nos abater. É a mesma coisa que o escritor
quando escreve aos Mateus, no capítulo, me foge a memória aqui, é onde vai falar, não sei se é no capítulo 7, que fala sobre a casa edificada sobre a areia, que quando vem a tempestade, né, e aí a casa não tem base, não tem fundação. E o que acontece? Vêm os ventos e derruba a casa, porque não tem firmeza, não tem firmeza. E nós precisamos ter firmeza espiritual, né? Como diz o pastor aqui no domingo, até mesmo para ser chamado a atenção. Até mesmo para ser chamado a atenção. Aí é ensinado, mas a pessoa diz, não precisava disso, eu já sabia. Né? Nós somos desse jeito. Nós somos desse jeito. Mateus 7. 7:24 em diante. Obrigado. Até para isso. Mas nós vendo que a palavra de Deus que traz firmeza, o que é firmeza? É que a nossa fé não está posta nos homens. A nossa fé não está posta nas circunstâncias. A nossa fé está firmada na rocha que é Cristo. Ou seja, nada deste mundo vai poder abalar a nossa fé, porque a nossa fé está no Senhor Jesus. E nada pode tirar isso. Aleluia, as coisas dessa terra podem atingir nós que estamos na terra, mas não pode atingir a nossa alma, porque a nossa alma está dada ao Espírito Santo de Deus e está conectada com o céu. E se nós está conectada no céu, Deus também está de braços dados com a gente e nada pode tirar isso. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Esse é o que recebe com alegria, né? Mas ele pode ter um problema se não tiver raiz. As rochas não vai ter raiz. Precisamos ter raiz profunda. Para quê? Para que se não desvia na hora da tentação. E a tentação, irmão, se ela não veio ainda, você pode esperar que ela vai vir, porque ela vem para todos. Enquanto estamos nessa terra, nós somos tentados. Eu gosto muito de citar Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, que ele diz para mim, diz assim, para mim, o viver é Cristo, e o morrer, algumas versões falam ganho e outros falam lucro. Por quê, irmão? Queridos, enquanto estamos nessa terra, a gente pode estar de pé, pode ser o crente mais firme, mas nós estamos sujeitos a cair, porque as tentações estão aí. São para todos. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Só cai quem está de pé, irmãos. E é qualquer um que pode cair. Então Paulo diz, para mim o viver é Cristo, mas se eu morrer, é melhor ainda. Eu estou livre de pecar e perder a minha salvação, porque eu já estarei com Cristo Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas esse solo que cai entre os pedregais, ele se refere a uma fé superficial, uma fé rasa, né? Uma fé, ela bem superficial. Mas entre esses solos, tem um solo que vai dizer aqui que é o que caiu entre os espinhos. Esse solo que caiu entre os espinhos, vamos ver aqui. Os que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram a palavra. Note que todos os solos ouviram a palavra. Então, isso refere muito a nós, porque a palavra está tão exposta hoje que todos podem ouvir. E eu acho tão interessante, presbítero Pablo, que a palavra de Deus está tão exposta que quando a gente vai assim, vou ouvir uma palavra de Deus, aí você vai para onde? Para o YouTube, né? E lá você escolhe a palavra que Deus vai falar, porque você digita e escreve, eu quero isso. Deus fala comigo aqui, você escolhe uma palavra, você escreve até o tema, e dá tudo lá, tem tudo. Né? Lá você escolhe. Mas na igreja é diferente. Não tem como você mandar mensagem para o pregador e dizer, prega isso que eu quero ouvir. Aqui você vai ter que ouvir o que Deus quer falar, não o que a gente quer ouvir. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E às vezes a gente escolhe o que quer ouvir, irmão. Né? E não está errado não a gente clicar lá, não. Mas não está errado não, eu também faço isso, né? Vou lá e às vezes escuto uma mensagem, quando estou viajando muito longe, não está errado não. Mas na igreja a gente precisa estar, porque aqui Deus fala a palavra, Deus fala comigo da forma que o Senhor quer. Aí Deus vai lá e traz uma palavra. E não é para quem não veio não, a palavra às vezes é para nós mesmos. Vai nos ajudar, né? Vai nos ajudar. Então nós vemos aqui que a palavra que caiu entre os espinhos, vamos ver o que a Bíblia diz. O que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e indo adiante, são sufocadas com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. É interessante, porque a palavra aqui, irmão,
cai para todos nós. Eu sempre digo que o primeiro ouvido que ouve aqui é o meu, que está mais perto. Sai daqui, já saiu aqui, já pegou, já bateu aqui também. Já bateu aqui. Então, eu preciso. O que é a palavra o solo espinhoso? Para a gente entender aqui, é um coração que ele é dividido. Ele é dividido. O que é um coração dividido? É aquele que vem, participa, ouve, mas é sufocado por quê? Porque tem mais coisas que estão ocupando o mesmo espaço. Aqui ele acha espaço, mas tem mais coisas sufocando. Tem coisas que passam pela nossa mente, mas não pode ocupar o lugar de Deus ou a palavra de Deus. É errado trabalhar? Não, necessário. A palavra diz que aquele que não trabalha é melhor que não coma. Precisa trabalhar. É errado ser rico? Né? Não, irmão. É bom demais. Eu quero ser também, não é que eu sou não. Eu quero ser também. É bom, não é pecado, irmão. Não é pecado ter riqueza, correr atrás. Mas isso não pode dominar ou reger o nosso coração. Isso é um cuidado que eu tenho que ter. E não é só eu não, todos nós cristãos. Porque é tão bom que às vezes nós ficamos pensando, meu Deus, está entrando dinheiro, o que eu vou fazer? Aí a gente vem para o culto aqui, a nossa mente vai lá, né, aonde está o dinheiro. Por isso que a Bíblia diz que é tão difícil um rico entrar no céu, não é porque ele é rico, é porque o seu coração fica ali, irmão. Já viu falar de uma pessoa quando começa a ganhar dinheiro, e aí ele não consegue mais dormir de noite? Aí fica pensando, meu Deus, é tanto dinheiro que eu vou fazer, onde eu vou colocar, eu não posso perder esse dinheiro. A mente fica ali, irmão, e é tão fácil isso. É tão fácil isso acontecer. Nós estamos na igreja aqui e a nossa mente está lá. Irmão, aí daqui a pouco você vive durante o dia aquilo, você vai dormir, sonha com aquilo, vem para a igreja pensando com as riquezas e com os bens. E aí, isso vai sufocar a palavra de Deus que está no coração. É por isso que a Bíblia diz que é tão difícil um rico entrar no céu. É mais difícil, mas não é que ele nunca vai entrar. Por quê? Porque o amor vai fazer ele pensar só naquilo. E a Bíblia diz que a nossa vida é regida pelos nossos pensamentos. Se você não tem tempo para pensar nas coisas de Deus, adivinha o que vai acontecer? Vai ser sufocado. É isso que a palavra está dizendo. O solo entre os espinhos, sabe por quê? Está lá, você põe a semente. Aí eles vão disputar pelos nutrientes da terra. Né? Os irmãos que conhecem de roça não entendem nada de roça. Mas tem coisa, plantação, que você planta né, não pode plantar muito perto, ou não pode colocar outra coisa perto, porque ele vai sugar todo o nutriente e vai atrapalhar aquele que já está ali. Então, os espinhos, ele vai atrapalhar a semente germinar. Ou seja, as coisas dessa vida podem atrapalhar a palavra de Deus, fazer aquilo que precisa fazer na nossa vida, no nosso coração. Ou seja, nós precisamos ter um coração decidido. Ter convicção do que é prioridade na nossa vida. Isso aqui é uma decisão nossa. Irmão, a salvação, ela é dada por Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, diz a palavra de Deus que o Espírito Santo nos convence que somos pecadores do juízo do pecado. Não é assim? Se a palavra de Deus nos convence, aí nós aceitamos Cristo. Aí parece que agora a gente descansa. Falando, não, agora é automático, o Espírito Santo vai controlar esse negócio aí. Já não faço mais nada. Quando, na verdade, o Espírito Santo, Jesus morreu por nós. O Espírito Santo nos convence do nosso pecado. Mas buscar a mudança de vida, irmão, por meio da palavra, é nós por meio das práticas. Ou seja, a palavra de Deus nos ajuda a nós mudar as nossas práticas, o nosso dia a dia. O que nós fazemos? Espírito Santo, se vira aí, eu não consigo não. Faz alguma coisa aí. Quando que é nós que precisamos nos controlar e dizer, olha, já não posso fazer mais isso. Isso não está certo. Agora eu sou filho de Deus e não é isso que a Bíblia orienta. Aí você muda hoje uma coisa. E é devagarzinho, irmão. Não é de uma vez para outra, não. É um pouquinho por dia. O problema é quando a gente decide não querer largar, não querer praticar. Esse solo está ruim. Quando a gente está fazendo errado, mas já decidiu que não quer mudar, não quer largar aquele negócio. Aí fica difícil. Mas, irmão, quando nós estamos mesmo com dificuldade, Deus me ajuda, Senhor. Eu preciso, eu necessito, eu posso, eu quero, me ajuda. Aí começa a mudar. Daqui um dia não faz mais. Aí você olha todas as práticas que fazia, aí você olha, não, agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. O que eu fazia já não faço mais, as coisas velhas ficou para trás. E agora tudo que nós fazemos é novo, é nova criatura.
é como nós passamos a viver, mas não segundo o que nós fazíamos, ou seja, segundo o nosso pensamento, a nossa opinião. Quem somos nós para julgar o que é certo e errado? Como diz esses dias aqui, o irmão Marcos falou assim, em um mundo de muita relatividade, já não sabe o que é verdade para uma mentira para o outro, um mundo de tantas mentiras, né? de tanto conteúdos falsos na internet por meio da IA, da inteligência artificial, a gente já não sabe o que é verdade. Hoje me foi mostrar, olha esse negócio aqui absurdo, né? Era tipo uma coisa meio criminosa lá, que eu nem quis ver. Aí ele falou assim, não dá para saber se é verdade ou não. Eu falei, isso aqui está parecendo muito verdade, mas ninguém sabe mais nada, o que é verdade e o que não é. Né? Nas coisas de fora. A única certeza que nós temos é que a palavra de Deus é a verdade. Essa não muda, a palavra de Deus é verdade. Quando tiver dúvida, aleluia, leia a Bíblia, consulte a Deus, porque a palavra de Deus é a única verdade soberana de geração em geração. No passado, no presente e no futuro, a palavra de Deus não muda, vai ser a verdade e a única verdade que não muda para sempre, aleluia. Essa é a verdade verdadeira, né? A verdade que não muda. Então, os prazeres do mundo, né? Ele não pode ocupar, não pode nem competir, irmãos. Não pode nem competir. Porque Deus é tão grande na nossa vida que nós não podemos dar espaço para competir. Quando isso estiver acontecendo, irmão, a gente precisa reconhecer. É muito fácil acontecer. Aqui não julga ninguém. Essa palavra é de orientação. Porque acontece. Ora, em vez de quando fala assim, meu Deus, eu acho que eu estou demais. Preciso olhar aqui. Preciso mudar. Olha que caminho que eu estou tomando. Né? Nós precisamos mudar. A palavra de Deus nos orienta, é isso, irmão. O Espírito Santo não vai lá puxar a sua orelha, né? Te dá um puxão de orelha e fala, quem puxou minha orelha aqui? Aí o Espírito Santo, foi eu, rapaz, acorda. Nossa. Para a nossa vida, ela produz. O verso número 15 vai concluir. Os que caiu em terra boa, esses são os que, ouvindo a palavra, conservaram no coração, honesto e bom e dão fruto com perseverança. Isso aqui é interessante, porque a palavra, como é que eu saber que a palavra, que o solo é bom? Pelo resultado. O resultado é o quê? É o fruto. É o fruto do Espírito que começa a aparecer. Irmão, e o fruto do Espírito, ele aparece de forma natural na nossa vida, né? O fruto vai aparecer de forma natural. Quando nós somos cristãos, não precisa nem nós dizer. É tão bom quando alguém chega para nós e pergunta assim, ei, você é crente? No estado positivo, né? Quando ele pergunta se é crente, assim, só para falar assim, nem parece. Aí é ruim. Mas quando o crente fala, você é crente? Não, eu vi que você é diferente. É tão bom quando nós somos reconhecidos. Não porque estamos de terno, não porque estamos bem vestidos, mas quando alguém fala assim, não, você... o seu proceder é diferente. Aí, nós vemos que esse é o fruto de alguém que serve a Deus. Ele age diferente, irmão. Nós não podemos ser confundidos com o mundo. O cristão que serve a Deus, as pessoas devem olhar e falar assim, porque a igreja do Senhor Jesus é lugar de homens de Deus e mulheres de Deus. As pessoas precisam ver isso em nós e nós precisamos se portar como tal. Quando Eliseu estava passando, a mulher fala assim, esse que ali eu vejo um verdadeiro homem de Deus. O que ela fez? Vamos construir um quarto aqui para ele, irmão. Se você é de Deus, as coisas correm atrás de você. É benção pura. É benção, irmão. Né? A gente, somos tão falhos, mas Deus é tão bom. Né? É tão bom. De vez em quando Deus nos abençoa lá em casa. E é direto, sabe? Eu falo, eu não sei se é com os irmãos, mas lá em casa, irmão, chega a compra errada direto na minha porta. É uma benção. E chega errado, e não tem endereço, ninguém vai buscar, e nós vai comendo aquele negócio tudo. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, não foi cinco, foi muitas vezes. Né? Esse ano já chegou umas 3 vezes lá em casa. Chega até remédio lá. Alguém manda lá, aí ninguém vai buscar, você não sabe de qual mercado foi, não tem nome, não tem endereço, né?
Eu não sei como é que esse negócio não, os irmãos que fazem ideia como é. Sei que a gente recebe de graça lá. Chega lá em casa. E não é só naquele endereço, não, nos outros endereços também. Nós moramos no endereço, então fala assim que é para mim esse negócio. Deus vai mandando. Nós somos abençoados. Mesmo sendo os imperfeitos, não tem ninguém perfeito. Nós estamos buscando a perfeição, mas chegará o dia que nós nos tornaremos perfeitos. Assim como Cristo é, assim nós também. Nem de gravata gostava lá. Está parecendo um doutor de terno ali na igreja. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. É assim que Deus faz, irmão. O mundo olha assim e não vê nada. Deus fala, serve. Deus nos abençoa, irmão. Glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, essa palavra é boa,